Oi, pessoal! Olha aqui de novo. Bom, como vocês estão vendo, hoje eu estou aqui com o meu suporte improvisado, né? Porque tá impossível gravar sentada, eu já tentei. Não tô conseguindo, tô com muita falta de ar. Meu diafragma fica bem comprimido, então tá impossível de ficar sentada por muito tempo. E eu acho que assim eu vou conseguir controlar a respiração um pouco mais. Bom, hoje eu vim contar pra vocês, né, com uma visão um pouco mais crítica, como foi o meu parto normal no SUS, né, o meu primeiro parto, o parto do Pedro. Eu tenho pensado muito sobre o dia do parto, claro que porque o da Laura tá se aproximando, e vez e outra eu me pego escrevendo e reescrevendo o meu plano de parto. E algumas vezes eu tenho alguns flashes de memória do dia que foi o parto do Pedro. Graças a Deus foi um parto normal, foi um ato fisiológico, era a minha preferência. Mas se eu pudesse ter tido ele de forma diferente, eu faria, porque eu acho que tiveram alguns episódios nesse dia do parto que me deixaram um pouco desgostosa, sobretudo com a saúde pública. Bom, eu sempre tive a intuição que o Pedro nasceria dia 20 e não dia 29, conforme previsto. Aconteceu que quando eu estava com 38 semanas, a médica me examinou e disse que minha barriga estava bastante alta. O Pedro já estava na posição cefálica desde o 6º mês, posterior, e desde esse tempo não mudou mais. Naquele momento, mesmo sendo mãe de primeira viagem, eu estava bem ciente do que seria contrações de treinamento e do que seria contrações de parto. Daí, dia 18 de junho, eu comecei a sentir uma versão light de cólica menstrual e uma dor que era muito forte no baixo ventre, muito, muito forte. Dia 18 a gente não estava aqui em Campina Grande. Daí passa a dor. Aí na manhã do dia 19 de junho, que foi quando eu estava voltando para Campina Grande, volta a mesma dor, só que um pouco mais forte. Eu dormi tranquila naquele 18 de junho. Aí quando foi pela manhã, no dia 19 de junho, eu senti uma dor mais forte e dessa vez saiu uma espécie de catarro com umas listras de sangue. Eu já sabia que aquilo ali era o muco, o tampão, não sei, cada um chama de um jeito. Daí eu passei o dia 19 com dores. A mala de maternidade do Pedro já estava pronta. Todas as documentações, as ultrassonografias, os últimos exames. Aqui na minha cidade, apenas um hospital, ele atende grávidas com RH negativo. E na época, bem, eu tinha 20 anos e era minha primeira gestação. Eu não conhecia nada sobre o assunto. Então, o que foi que aconteceu? Nesse dia 19, eu sempre deixei bem claro que eu não queria ir pro hospital, ficar de molho, sofrendo, sentindo dor e demorar horrores pro Pedro nascer. Daí passei o dia 19, me virando, me revirando. Uma coisa curiosa que aconteceu no dia 19 foi uma disposição repentina, no final da tarde pra noite. Fiquei bem disposta nesse horário. Quando foi de madrugada, senti dor de novo, mas voltei a dormir. Dia 20 de junho, a dor passa, volta, sempre acompanhada dessa vez com endurecimento da barriga. Todas as vezes que eu queria fazer xixi, por exemplo, eu não conseguia. Tinha vontade de fazer xixi, não conseguia fazer xixi. Era estranho. Daí, por puro desencarne de consciência, eu resolvo verificar se as contrações eram regulares. E eram às vezes demoravam 15 minutos para voltar, aí de repente somem as dores e fica só aquela barriga dura. A dor inicial é uma coisa que sempre todo mundo me pergunta. Bom, gente, eu acho que a dor inicial, antes da bolsa estourar, a minha, por exemplo, foi uma dor de disenteria. É estranho comparar a dor, porque cada um tem um percentual de dor diferente e sente uma dor diferente, e eu já ouvi relatos de que tem gente que nem sente dor. As minhas dores iniciais eram uma dor incômoda, era uma dor chata. Era uma dor que me tirava suor, eu suava frio. Era, de fato, uma dor de disenteria. Uma disenteria que não passava. As contrações iam ficando mais compassadas, né, mais frequentes. Daí, desse dia 20 de junho, eu lembro que eu acordei muito cedo, então meu dia começou bem cedo mesmo. E aí é onde, de fato, eu tento verificar o intervalo das contrações e elas estavam de 5 e 5 minutos. Tinha uma duração de 30 segundos, 25 segundos cada contração. Daí, mais ou menos umas 11 horas da manhã desse dia, eu decido tomar banho. E daí, já esse horário, eu não consigo fazer mais nada enquanto as contrações vinham. Todas as vezes que elas vinham, eu tinha que parar o que eu estava fazendo, ficar paradinha, inerte, sentindo a dor. Daí, como eu ainda estava em casa, eu tentei ficar de 4
algumas vezes e, por incrível que pareça, era a única posição que aliviava um pouco as minhas contrações. O pai do Pedro chegou e a gente decidiu ir pro médico. Por muita insistência dele, eu não queria ir, eu só queria ir quando a bolsa estourasse. Mas ele ficou insistindo tanto que a gente acabou indo ali mesmo. Daí, primeira parada. Eu digo primeira parada porque eu rodei tanto hospital nesse dia, tanto hospital, e isso é a minha primeira revolta. Porque se eu soubesse que nenhum desses hospitais iriam me atender, que eu teria que ir única e exclusivamente para a maternidade pública da cidade, eu teria ido. Daí, no hospital da Clips, a enfermeira que me atendeu perguntou, dói muito? Aí eu falei, dói. Mas ainda tá dando pra aguentar. No primeiro toque que eu levei, que foi lá, saiu todo tipo de tripa de lá de dentro. Ela me examinou, daí olhou pra mim e fez o toque. Daí ela olhou pra mim e fez... Em vez da danada explicar o que era aquele ixi. Não, né? Vou explicar o ixi dela. O ixi dela é porque meu útero estava grosso. Ele não estava fino. O útero ele tem que estar fininho como um papel. E o Pedro estava na posição posterior, que, ou seja, iria demorar um pouquinho aí para eu dilatar. A hora que ela fez o toque, a contração voltou e eu tava desesperada, a gente não pergunta as coisas. E por que tu não foi logo pra maternidade, Thais? Porque a maternidade aqui é conhecida como açougue. Aí Thaís não queria ir. Mas se tivessem dito que eu tinha que ir pra lá, eu lembro que eu levei 7 toques. Então, eu teria ido. Mas minha bolsa ainda não havia estourado até eu chegar no hospital da FAP. Inclusive, Eu achava que eu estava sentindo dor, mas eu não estava sentindo dor. eu só tive comprovação do que é de fato dor quando essa danada dessa bolsa estourou. Ela estourou na entrada do hospital da FAP. Sabe aquela coisa de 200 ossos se quebrando ao mesmo tempo? Eu consegui compreender quando a minha bolsa estourou. Daí de lá, foi quando eles me encaminharam pra maternidade, me explicaram tudo. Disseram, olha, Thais, a gente não pode te atender aqui, porque aqui não tem a vacina da incompatibilidade sanguínea. Na verdade, nenhum dos hospitais da rede pública aqui tem, além da maternidade, blá, 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 me ensinaram. Deveriam ter falado isso a você desde então. Entrei no carro, não consegui ficar sentada e eu fui de costas. Cheguei na maternidade já morrendo de dor, morrendo de dor. Pra vocês terem noção, eu não tava nem conseguindo andar. A gente pegou um trânsito, gente, daqueles no dia. E impressionante, porque aqui o trânsito não é infernal daquele jeito. Mas fazia 25 minutos que só vazava. Daí eu cheguei, o médico de plantão, que eu nem sei qual era o nome dele. Eu nunca tive apego com o médico, eu troquei de médico na gestação do Pedro, sei lá, umas 4 vezes. Eu não tenho essa coisa de apego com o médico. Tem gente que só tem o parto com aquele determinado médico, o médico que acompanhou, o médico que passou a gestação toda e tal. Eu não tenho essas coisas, não. Daí eu subo na cadeira de rodas, gente. Eu nunca nem havia me internado até ficar grávida do Pedro. Muito menos havia sido carregada de cadeira de rodas. Mas aí quando eu penso que vai, dou-se ilusão. Porque desse momento pra frente a noção de tempo fica um pouco distorcida. Mas eu lembro que o pai do Pedro deveria ter subido comigo, porque ali... Deixaram? Não. Então, eu subi sozinha. Eu morrendo de dor e ia questionar como, né? Ixi, quando cheguei lá em cima. Gente, era grávida de um lado, grávida em cima, grávida embaixo. Umas gritando, morrendo de dor. Outras que iam fazer curetagem lá, perto das grávidas que estavam em trabalho de parto. Daí o médico chega, faz o toque, dilatação 8. Que mãe com dilatação 8 não acharia que a 10 estava chegando? Mas demorou, viu? Demorou algumas horas, 2 horas precisamente. Daí eu volto para a sala de pré-parto e fico lá morrendo de dor, né, sozinha, porque me prometeram deixar o pai do Pedro entrar quando eu estivesse para ter o Pedro. Só que não deixaram, não foi isso que aconteceu. É uma das coisas que eu não gosto nem de lembrar, porque já me dá desgosto. Daí uma coisa que eu quero frisar é que eu sofri muito nesse tempo onde eu fiquei esperando. Era um monte de grávida gritando de todo lado. Bate um certo desespero porque você tá lá sozinho. Não tem aquele acolhimento, não tem ninguém que você conhece ali, entendeu? Me pediam pra ficar deitada. Deitada é a pior posição
que se pode existir para sentir contração. Eu sentia desespero, uma dor, uma loucura. Eu sentia aquele círculo de fogo cada vez se aproximando. Ninguém ia lá nem me dar assistência, porque no mínimo acho que pensava, nossa, uma grávida de primeira viagem dessa, maiorzinha aí, deve estar fingindo dor. E aí me dá louca, acho que a vontade que a coisa aconteça de fato, né? E eu começo a gritar. Porque bate uma certa covardia, tem hora que a dor é muito forte. E eu tava sozinha, e eu tava sem acolhimento, eu tava sem assistência. Daí a minha cunhada, na época, subiu. E foi quando eu senti a pior dor de todas, eu me lembro bem dessa dor. Quando eu senti, eu mandei logo chamar a enfermeira, porque eu senti que tinha alguma coisa saindo. Eu fico revoltada quando me lembro desse momento, sabe? Porque me deixaram sozinha naquele momento, mais importante da minha vida, sem apoio profissional, nem sequer tentavam aliviar a minha dor. Não tive nenhuma intervenção médica sequer. Em contrapartida é o que eu agradeço. Porque nesse momento eu percebi que eu posso ter meu filho em casa, ali no meio da rua, sozinha, se eu quiser. Eu acho até que eu fui boa moça demais, porque me pediram pra eu ficar deitada e eu fiquei deitada. E ela demora muito pra vir. Quando vem... Ela faz, deixa eu olhar, minha filha. Quando ela levanta o lençol, está Pedro lá, com a cabecinha de fora. Minha filha, vai nascer. Não brinca. Daí ela não me coloca em cadeira de rodas, muito menos na maca, pede pra eu ir andando até a sala de parto. Eu sofri 36 horas de parto. Teve uma médica no Hospital Pedro I, que quando ela fez o toque, ela disse, vixe, minha filha, seu filho não vai nascer nem hoje nem amanhã. Pode comer pamonha em casa. Gente, é um desdém que você fica feito barata tonta. De lugar pro outro sem saber o que fazer. Cheguei na sala de parto, eu tinha certeza que eu ia chegar lá, faria uma força, Pedro sairia... E pronto, foi assim? Não, não foi assim. Eu cheguei na sala de parto, o médico perguntou o meu nome. Tá de brincadeira, né? Meu nome é enorme. Por que o danado não pegou minha ficha? Resumindo caminhar, quando tava lá na hora mesmo, ele disse, mãe, ele rasgou toda. Parece que vai ser um meninão. Então coloca as pernas aqui em cima e tenta fazer força que ele vai sair rapidinho. Aí, gente, foi quando a Rei Leoa aqui incorporou de fato uma força... que eu queria que aquilo ali acabasse logo. E eu queria ganhar sozinha, eu não queria mais ajuda de ninguém. Daí eu faço força pra valer, eu gritei, eu chorei. Acho que o hospital todo escutou. Se eu me senti envergonhada, que nada. Todo grito contido foi saindo, na medida que a cabeça dele foi saindo também. E aí ele falou, tô vendo a testinha dele, vai. Nesse momento parece uma eternidade, mas eu não... Em 10 minutos ali na sala de parto mesmo. Daí foi quando ele falou, vou colocar um pano aqui pra apoiar a cabecinha do neném. O círculo de fogo, gente, é uma coisa. Arde muito. Aí, de repente, força, força, força e... Daí o doutor pergunta o nome dele. Eu falo pra ele que é Pedro Lucas. E eu escuto como uma música. O doutor canta 19,52, Pedro Lucas, 3 quilos e 952 centímetros. Colocaram ele em cima de mim, aquilo ali foi muito bom. Eu pude sentir ele desde o momento. Meu parto foi totalmente de sangue. Daí eu comecei a sentir a placenta saindo, né? Que legal uma placenta. Um pedaço gigante de carne vermelha com um fio roxo pendurado. Enfim, foram 18 pontos. E pronto, foi assim. O momento tão esperado havia chegado, foi com muito sofrimento, foi. A primeira sugada é divinamente linda e não foi dolorosa pra mim. Muita gente fala que é doloroso, mas pra mim não foi. Eu senti como se eu tivesse feito aquilo a vida toda, de fato. No dia seguinte, me liberaram pra levantar, mas eu já tinha levantado umas 1000 vezes. A boa notícia é que eu fui pra sala de pré-parto, a mesma sala que eu fiquei, porque não tinha mais vagas, estava lotado de grávidas. Então, por sorte, eu fiquei numa sala sozinha. Eu costumo chamar exclusiva pós-sofrimento. Presente de Deus. Daí eu tomei banho sozinha, cuidei dos meus pontos. Eu já consegui até cruzar as pernas no segundo dia. No final do segundo dia mesmo eu saí do hospital. Nem me maquiei nem nada para receber ninguém. Bom, gente, é isso. Eu pretendo fazer um vídeo, como eu espero que seja o parto da Laura. Então esse aí será o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica em gostei se você gostou e se inscreve no canal se não é inscrito no canal ainda. Beijo grande, até a próxima!